Vamos lá, pessoal, chegando aí com mais uma aula e a gente ainda vai continuar falando sobre chave partida direta, só que dessa vez sobre o dimensionamento da chave partida direta. Quando a gente fala em dimensionar a chave partida direta, pessoal, na verdade, a gente está falando em dimensionar todos os componentes da chave partida direta, como, por exemplo, a contatora, o relé térmico, o fusível ou o disjuntor e até mesmo os cabeamentos. Nessa aula de agora, a gente vai falar exclusivamente sobre o dimensionamento da contatora, ok, pessoal? O que é, na verdade, dimensionar? Na verdade, pessoal, dimensionar é fazer a escolha de forma correta, ok? E para essa aula não ficar tão extenso, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre o dimensionamento, ou seja, vou mostrar para vocês como é que a gente escolhe de forma correta uma chave contatora para uma ligação de uma chave partida direta, só que eu vou dividir essa aula do dimensionamento da contatora em duas partes, ok? Essa é a parte 1. E daqui mais uns dias vocês já vão receber também a parte 2, ok, pessoal? Então vamos nessa. Nessa primeira parte, eu vou mostrar para vocês a forma mais simples de dimensionar uma contatora. Uma forma bem simples e bem rápida, somente por critério de escolha. Ou seja, nessa aula a gente não vai ver cálculo, somente critérios de escolha. E você vai já entender, ok, gente? Tranquilo até aí? Beleza, então. Então vamos nessa, pessoal. Vamos começar, vamos partir do princípio que todas as vezes que a gente precisar dimensionar uma contatora, a gente precisa ter em mãos pelo menos 2 catálogos de fabricante diferente, ok, pessoal? Catálogos de fabricantes relacionados aos modelos das contatoras. Como, por exemplo, observe esse primeiro aí, pessoal. Então observe que esse fabricante é a WEG, então observe que no catálogo mostra aí vários modelos de contatoras, ok? E várias informações com referência a esses modelos, ok? Da mesma forma, observe aí esse outro fabricante, ok? No caso aí a Schneider, mostrando também os seus modelos em seu catálogo e, é claro, as referências também. Uma outra coisa que a gente deve aprender, pessoal, é sobre a categoria de emprego dos contatores. É bem importante saber disso. Por quê, pessoal? Porque a categoria dos contatores, na verdade, eles dependem basicamente do tipo da carga e da forma com que essa carga será acionada. Por isso é importante a gente entender sobre essa questão de categoria, até porque quando a gente for fazer a escolha, a gente vai ter que escolher também a categoria dos contatores. Tranquilo até aí? Beleza, então. Então, olha só, vou mostrar para vocês as quatro principais categorias de contatores relacionadas à corrente alternada, ok? Por que eu digo isso? Porque também tem categorias relacionadas à corrente contínua. Então, no nosso caso aqui, a gente vai falar sobre a alimentação em corrente alternada. Então, as categorias, pessoal, é a AC1, AC2, AC3 e AC4. Essa letra AC está direcionado, com uma referência à corrente alternada, beleza? Ok, então, vamos nessa. Cada uma categoria dessa tem um significado. Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem resumida para que o entendimento de vocês seja bem rápido, tá bom, pessoal? Na verdade é o resumo do resumo, mas vai fazer com que vocês tenham uma ideia bem legal. Como, por exemplo, olha só, categoria AC1. Ela é uma categoria destinada a cargas resistivas e a todos os aparelhos de corrente alternada com fator de potência igual ou maior que 95%. Ok? Então, olha só, chegando uma outra categoria, é a categoria AC2, que é uma categoria destinada a partida de motores em anel com e sem frenagem por contracorrente. Já a categoria AC3, que é a categoria que mais a gente vai escolher, pessoal, nas nossas aulas, ela é destinada para a partida de motores de gaiola em funcionamento liga e desliga normal, ok? Chegando também para vocês a categoria AC4, que é para a partida de motores de gaiola com ligação intermitente, frenagem por contracorrente e também reversão. Pessoal, mais uma vez, eu estou mostrando para vocês de uma forma resumida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se de repente alguém decidir pesquisar um pouco mais a fundo, vai ver que tem muito mais informações para cada categoria. Tranquilo até aí? Beleza, então. Agora que você já sabe disso, vou fazer o seguinte. Então, finalmente vou trazer na tua tela um motor elétrico. Então, vamos escolher uma chave contatora. Aliás, vamos escolher uma contatora para fazer a ligação desse motor da forma da partida direta, ok? Então, observa que esse motor, pessoal, ele tem aí uma placa de identificação. Então, observa ali aquela plaquinha vermelha. Vou fazer o seguinte, vou aumentar mais essa placa, que é para a gente observar e a gente conseguir ver o que está escrito, ok? Então observe, é um motor da WEG, ok? Motor de indução trifásico, e aí tem várias informações, que aliás está um pouco apagada, né, pessoal? Vou fazer o seguinte, deixa eu cobrir aí um pouquinho. Beleza, então agora apareceu melhor. Então olha só, pessoal, são várias informações, como por exemplo, modelo 901, a frequência aqui, ó,
60 Hz, ok? A potência do motor em CV, observa que é 3 CV, ok? Do lado tem a rotação do motor, 1710 RPM, e embaixo, pessoal, é a tensão de alimentação. São duas tensões de alimentação, e tem um detalhe bem interessante que você precisa saber o seguinte: quando a ligação e a tensão de alimentação é 220 volts, ou seja, em triângulo, olha o símbolozinho aqui, em triângulo, a corrente nominal desse motor, pessoal, é 9 amperes. Observe aqui, ó, 9 amperes, ok? Quando a tensão de alimentação é 380 volts em estrela, a corrente nominal é 5,21 amperes. Tranquilo aí, pessoal? Mais uma vez, observe que tem dois tipos de tensão aqui, 220 e 380 volts. Ao lado tem duas referências, dois valores de corrente elétrica, 9 e 5,21 amperes. Então, quando a ligação é em 220 volts, a corrente nominal é 9 amperes. Quando é em 380, a corrente nominal é 5,21. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza, então. Então, olha só, mais embaixo, pessoal, FS. O que significa FS? Fator de serviço. O valor do fator de serviço é 1,15, ok? Então, seguindo, olha, tem a isolação, tem uma outra referência aqui, ó, que é IP/IN. O que é isso, pessoal? IP/IN, 8,8. Na verdade, é a quantidade de vezes que a corrente de partida é maior que a corrente nominal, ok? Só que eu não vou me aprofundar nessas informações. A gente vai ver isso com certeza em outras aulas. Observe aqui mais embaixo, tem um registro, ok, pessoal? Tem a categoria, que é a categoria N, IP55, e embaixo aqui a forma de ligação, tanto em triângulo quanto em estrela, ok? Então observe que todas as informações praticamente do motor estão contidas nessa placa de identificação. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? Com base nas informações da placa de identificação do motor, a gente vai voltar lá na tabela do fabricante, observa a tabela do fabricante já chegando na tua tela, ok? E aí tem várias informações. Essas informações, pessoal, vai nos permitir a escolher de forma correta o modelo da contatora para a gente fazer essa ligação, ok? Então vamos entender um pouquinho aqui, pessoal, esse catálogo do fabricante, tá? Só lembrando que mudou de fabricante, muda também o posicionamento das informações. Tranquilo até aí? Beleza, vamos entender aqui um pouquinho. Olha só, a primeira coluna da esquerda, pessoal, ela fala sobre a corrente máxima, ok? Que na verdade um pouquinho mais embaixo está mostrando aqui que nós temos que considerar um valor de tensão igual ou menor que 440 volts, ok? Então isso está dentro do que a gente vai precisar. Um pouquinho mais embaixo tem a categoria, que é a C3, ok? E mais embaixo tem os valores de corrente elétrica, 9, 12, 18, 25 amperes, tranquilo até aí, pessoal? Já na coluna do lado é a mesma coisa, tem a referência da tensão, ok? Tem a categoria, no caso aqui é a C1, e mais embaixo os valores de corrente elétrica. Ao lado, observa que tem várias colunas, ok? Com algumas referências de tensão, como por exemplo 220, 230 volts, mais embaixo tem a potência. Observe isso aqui, pessoal, que é bem interessante. KW/CV, isso aqui são potências, como por exemplo KW, kilowatts ou kilowatts, /CV, que é um outro tipo de potência também, mas todos os dois são unidades de potência que pode ser, e que é, na verdade, uma referência de potência a motores elétricos, como por exemplo, um pouquinho mais embaixo, ó, olha aqui essa potência transformada em números, ó, 2,2 kW/3 CV. Tranquilo até aí, pessoal? Da mesma forma, essas outras colunas ao lado, ok? Então vamos nessa. Seguindo mais um pouquinho aqui, tem a coluna dos contatores auxiliares. Então observe que essa coluna aqui se refere aos contatos auxiliares normalmente abertos. Então observa, ó, que tem linhas que contêm um contato auxiliar normalmente aberto, dois contatos auxiliar normalmente aberto, e tem linhas que não tem nenhum contato auxiliar normalmente aberto. Do lado já se refere aos contatos auxiliares normalmente fechado, ok? Então se refere a modelos de contatores com somente um contato auxiliar normalmente fechado, outros modelos com dois contatos auxiliar normalmente fechado e outros que não tem nenhum contato auxiliar normalmente fechado. Tranquilo até aí, gente? Seguindo mais um pouquinho, tem aqui o bloco de contato auxiliar. Não vou falar disso agora, ok, pessoal? Aí vou pular para a coluna da referência para completar com a tensão de comando. Na verdade, isso aqui embaixo, pessoal, são os códigos, ok? É o último código que a gente precisa escolher na questão do dimensionamento da contatora. Mas você vai já entender. É bem simples e bem rápido, tá? Então eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, só para você já ter uma ideia, ou seja, um ponto de partida quando você se deparar com um catálogo de fabricante como esse. É a forma que você pode utilizar para procurar as informações, ok? Então o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai trazer novas
novamente aí a placa de identificação do motor, e aí sim a gente vai fazer o nosso dimensionamento simplesmente por critério de escolha, ok? E que escolha é essa? Na verdade, a gente vai fazer uma escolha conforme a orientação do fabricante. Observa que o motor é da WEG e esse catálogo do fabricante é da WEG também. Então vamos nessa. Olha só, observe aqui na placa de identificação do motor, a potência do motor, pessoal, 3 CV. Observou aqui? Então vamos aqui para o catálogo do fabricante. Observe aqui que no catálogo do fabricante, a tabela mostra essa opção de 3 CV. Observa aqui, pessoal, ó, 3 CV. Tranquilo até aí? Então, para motores de 3 CV, o fabricante indica, observa na coluna aqui ao lado, pessoal, ele indica uma contatora de 9 amperes. Ok, pessoal? 9 amperes. Então, bem simples, pessoal, simplesmente por critério de escolha, ok? Então, o que nós temos que escolher também? A categoria, ok, pessoal? Então, observa lá em cima que a gente vai escolher a categoria AC3. Tranquilo até aí, pessoal? Bacana. E aí a gente vai seguir um pouquinho para a lateral aqui dessa nossa tabela, né, que está dentro do catálogo do fabricante. Então nós vamos escolher a quantidade de contatos auxiliares. Pessoal, a gente já viu em aulas anteriores, onde a gente aprendeu a ligar uma chave partida direta, a gente precisou somente, para uma ligação simples, a gente precisou somente de um contato auxiliar normalmente aberto. E é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Vamos escolher um contato auxiliar normalmente aberto e na mesma linha, seguindo um pouquinho, já lá para o final da nossa tabela, na última coluna, tem o código da contatora, ok? Que é CWM9-10-30, ok, pessoal? Então, observa aí o título dessa coluna, que é a referência para completar com a atenção de comando, ok, pessoal? Que, na verdade, é o código da contatora. Então, a partir do momento que a gente identificou o código, na verdade, a gente já escolheu a contatora, ou seja, a gente já dimensionou a contatora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse código da contatora, vou colocar aqui embaixo e observa que está aí, ó. Mais uma vez, CWM9-10-30 e tem um símbolozinho aí do lado e você vai já entender por quê, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Nós já escolhemos o modelo da contatora. Então agora nós temos que escolher a tensão de alimentação da bobina, ok? Por quê? Porque a contatora, é claro, a gente já aprendeu em aulas anteriores que a contatora só é acionada a partir do momento que a gente alimenta com algum valor de tensão a bobina dessa contatora. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos escolher a tensão de alimentação. Vamos nessa. Para isso, pessoal, a gente vai para uma outra parte do catálogo do fabricante. É uma parte que se refere somente à tensão de alimentação da bobina das contatoras. Então, observa aqui, pessoal, corrente alternada, se refere à alimentação de bobinas em corrente alternada e logo embaixo em corrente contínua. É claro que no nosso caso se refere à corrente alternada, ok? Então, observa, pessoal, são vários valores de tensão. Olha aqui. Primeiro, para bobinas em 50 Hz, na frequência de 50 Hz, tem vários valores de tensão, como por exemplo 20, 24, 42, 48 e assim vai, ok? Mais embaixo tem a frequência bobinas que trabalham na frequência de 60 Hz, observe também vários valores de tensão, como por exemplo 24, 28, 48 e assim sucessivamente. Observe também, pessoal, que para cada valor de tensão e frequência tem um código aqui em cima, ó, V04, V06, V010 e assim vai, ok? Então está aí disponível para a nossa escolha. Só que mais abaixo, observe que tem valores de tensão, pessoal, para bobinas que trabalham nas duas frequências, 50 e 60 Hz, ok? Então observe aqui as tensões, 24, 48, 110, 220, 240 e assim sucessivamente. No nosso caso, é claro, pessoal, por uma questão de praticidade, nós vamos escolher aqui uma bobina que trabalha nas duas frequências, 50 ou 60 Hz, e é claro que a nossa preferência é 220 volts, conforme a gente já viu em aula anterior, ok? Então a nossa escolha aqui é 220 volts, então o código, observe um pouquinho mais acima, é o D23, ok? Com isso, a gente acabou de escolher a tensão de alimentação da nossa bobina. Agora um detalhe interessante para a gente praticamente finalizar, observa aqui em cima, pessoal, tem um informativo aqui em cima, olha só, substitua esse símbolo aqui, ó, pelo código da tensão de comando. O que é o código da tensão de comando? Pessoal, na verdade a tensão de comando é a tensão que vai alimentar a bobina. Por quê? Vamos lembrar o seguinte, quando a gente vai fazer a execução de uma chave partida direta, a gente precisa executar o circuito de força ou potência e depois o circuito de comando. O circuito de comando, na verdade, é o que vai levar a tensão até a bobina, ok, pessoal? Então, por isso que fala aí, ó, substitua esse símbolo pelo código da tensão de comando. A tensão de comando é a tensão que vai alimentar a
bobina. Tranquilo até aí? Então observe, a partir do momento que a gente já escolheu aqui, ó, a tensão 220 volts, o código D23, observe mais uma vez aqui em cima o informativo, substitua esse símbolo pelo código da tensão de comando. Qual é o código? D23. Então observa lá embaixo o que vai acontecer, pessoal. Olha só. Bacana, substituímos aí o símbolo por D23, ok? Com isso, completamos a questão da escolha, ou seja, do dimensionamento da nossa contatora. E aí a referência completa fica dessa forma aqui, pessoal, observe aí, ó. Contatora CWM9, traço 10, traço 30, D23, categoria de emprego AC3, corrente máxima 9 amperes, tensão nominal 220 volts e o fabricante é a WEG. Pessoal, a gente utilizou somente critério de escolha, com orientação, é claro, do fabricante, simplesmente pelas informações contidas na placa de identificação do motor. Um outro detalhe importante que eu quero lembrar vocês, essa não é a única forma existente para fazer o dimensionamento de uma contatora, ok, pessoal? Só lembrando também que essa é só a primeira parte da nossa aula de dimensionamento da contatora. Então, tem uma outra forma que eu vou mostrar em uma outra aula. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza, então. Pessoal, a gente se vê na próxima aula. Valeu, grande abraço a todos.